do Senhor Jesus, nós Father, guardamos esse momento. in the name of the Lord Jesus, we guard Pedimos this moment. revelação da palavra. We ask revelation of the word. Traz um ambiente de vida e de unção. Bring an atmosphere of life and anointing. Um ambiente de glória. An atmosphere of glory. Fala conosco. Speak to us. Levanta pastores aqui entre nós hoje. Raise pastors here in our midst. Confirma chamados. Confirm callings. Sela a vida dessas crianças Seal hoje. the lives of these children today. Sela a vida desses jovens. Seal the lives of these young people today. Amém? Amen. Toda ordenação, Every ordination ela tem que ser profética. has to be prophetic. Chamados precisam ser confirmados. Calls need to be confirmed. Filhos precisam ser despertados. Sons need to be Famílias awoken. precisam ser libertas. Families need to be delivered. Isso no ambiente de ordenação. And that in an atmosphere of ordination. A Bíblia diz que nós precisamos trazer à memória o que nos dá The esperança. Bible says we need to bring to our memories that which brings us hope. E o que é profético é porque nós começamos em Cristo Jesus a alinhar novamente o que nós deixamos. And what is prophetic is that we begin in Christ Jesus to bring back in line that which we left behind. Deus vai trazer à tona aqui chamados aqui hoje, em nome do Well, Senhor God will Jesus. bring to the surface callings here in the name of Jesus. E eu quero falar algumas coisas antes de começar a pregar. And I'd like to say a few things before I start preaching. Valorize a verdade. Value the truth. As decepções que eu tive no ministério The com pessoas, disappointments I had in ministry with people. não foi a questão das pessoas irem embora, It wasn't that people left. mas foi a questão da mentira. It was the matter of lying. Não foi a questão da queda, It wasn't just the fall do tropeço, of the stumbling, mas foi a mentira. but it was the lie. Os danos mais sérios que eu tive no meu ministério foi a mentira. The most serious damage I ever had in my ministry was about lies. Valorize a verdade. So value the truth. Valorize a verdade. Value the truth. Uma mentira, One lie, ela anula 1000 it verdades. annuls, cancels 1,000 truths. Você pode ter falado a verdade a vida inteira, You may have spoken the truth all your whole life, mas uma mentira é capaz de acabar com tudo. but one lie is capable of destroying everything. Então valorize a verdade. So value the truth. Pastor, e o pecado? But Pastor, how about sin? O pecado também tem consequência. Sin also has consequence. Mas é interessante que a igreja ela está disposta a dar oportunidade para quem cai. But it's interesting that the church is willing to give an opportunity to those who fall. Aí você pode falar, mas a mentira não é pecado? But you can say, well, isn't lie É a pecado. sin? Yeah, it is. Mas a igreja tem dificuldade But the em church restaurar aquele que mente. has difficulty restoring he who lies. Você sabia que até a queda, um cônjuge tem disposição de restaurar quem cai? Do you know that even in the fall, a spouse is willing to restore those who fall? Mas você quer ver uma sequela? But you want to know a consequence? Se um dos cônjuges descobre uma mentira, If one of the spouses discovers a lie, mesmo que ainda não tenha sido um pecado sexual, even if it hadn't been a sexual sin, a mentira, não sei o porquê falar dessa forma. I'd lie, I don't know why I speak Talvez eu about precise that. estudar mais. Perhaps I need to study more. Mas a mentira é um caminho que, para ter volta, é igual um transatlântico que demora 30 quilômetros para fazer uma curva. But lying is like a transatlantic, to come back from is like an ocean liner that takes 60 miles, about 60 miles to just make a turn. A outra coisa que eu quero falar para você no ministério é: não despreze os humildes começos. Another thing I want to tell you is that don't despise this place of small beginnings in ministry. Eu não acho saudável alguma coisa começar grande demais. I don't think it's healthy for something to begin too big. Até o prédio mais alto do mundo Even the tallest building in the world começou com um tijolo. began with one brick. Nunca despreze os humildes começos. Never despise the place of small beginnings. E a palavra que eu tenho hoje para nós como igreja And the word I have for us as a church today está lá em 2 Coríntios. is in 2 Corinthians. Desculpa. Está lá em It's actually 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7 em diante. 2 Corinthians 12 verses 7 forward. Eu vou falar sobre o espinho na carne de Paulo. I will talk about the flesh and the thorn of Paul. E parece que não tem muita coincidência no dia de ordenação, And it looks like it doesn't really coincide with the day of ordination. mas é o Espírito que está mandando pregar, eu vou pregar. But the Spirit is telling me to preach, so I'll preach.
Talvez não é para vocês. Perhaps it's not for you. É só o óleo hoje para It's vocês. just the anointing for you Talvez é today. para toda a igreja. Perhaps for the whole church. Mas se for para vocês também, But if it is for you too, a palavra de Deus diz o the seguinte: Word of God says this. e para que não me exaltasse, volta lá, isso. 12:7. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. Próximo. E disse o Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, estou forte. Paulo fala aqui então que foi colocado um mensageiro de Satanás. So Paul is saying that a messenger from Satan was placed on him. E esse espinho então, ele tem reflexos na nossa vida. And this thorn then has reflections in our lives. E é interessante que ele começa em algo espiritual, It's interesting that he begins something mas spiritual, que incomoda no natural. but which bothers in the natural. É assim a nossa vida cristã. And that is our Christian life. As coisas The espirituais spiritual things, começam a nos incomodar na nossa they carne, begin to bother us in our flesh, na nossa alma. in our soul. Então, nada é natural, So irmãos. nothing is natural, É brother. espiritual. It's spiritual. As lutas que nós temos, The struggles we have, elas começam primeiro no mundo they espiritual. first begin in the spiritual. Depois ela vai se manifestando no natural. And then they manifest in the natural. O diabo vem para nos tentar. The devil comes to tempt us. O diabo vem para tentar nos The tocar. devil comes to try to E touch aquele us. incômodo começa. And that O incômodo restlessness começa. begins. That restlessness Começa na nossa begins mente, in our minds, no nosso in corpo. our bodies. Então não é alguma coisa natural. So it's not something natural. Eu não acredito que uma depressão é I natural. do not believe depression is natural. Eu acredito que ela é espiritual. I believe it's spiritual. Mas isso não é falta de fé. But it's not lack of faith. Isso não é Deus que mandou para você. If it's God didn't send you that. É algo que aos poucos nós vamos alimentando It's something that little by little we feed com coisas que nós não vamos resolvendo. with things that we don't deal with. E em um determinado momento aquilo explode no nosso interior. And at a certain point in time, that blows up inside of us. E aí eu costumo falar, And so I usually say, é muito ruim você explodir, it's very bad for you to blow up, mas é muito perigoso você but implodir. it's very much more dangerous for you to implode. Porque quando você implode, Because when you implode, você vai destruir completamente você. you will completely destroy yourself. Suas emoções, Your emotions, você pode destruir seu corpo, you may destroy your own body, sua mente, your mind, porque você implodiu. because you're imploded. Quando você explode, But when you blow up, muita gente ali pode ser machucada, many people can be hurt, mas você colocou para fora. but you put it out. Você deu um grito de You socorro. yelled for help. Aprenda a gritar por So socorro, meu learn irmão. to scream for help. Mas a questão não é quando está tudo acumulado. But the point is not when everything É is no início. accumulated. It's in the beginning. Você precisa de ajuda. You need help. Você precisa correr para alguém. You need to run to Eu somebody. espero que você aprenda isso desde o I início. hope you learn that from the beginning. Não queira resolver seus problemas sozinho. Don't try to solve your problems by yourself. Reconheça quem Deus levantou para te abençoar. Recognize who God Reconheça has blessed you. Recognize quem Deus levantou para orar por vocês. has raised to pray for you. Não é para acusar. It's not to accuse. Eu estava conversando com a pastora I Luísa was essa talking semana to Pastor Aloysio this week, e eu pedi para almoçar com ele. and I asked to have lunch with him. Eu sempre tenho contato com ele. I always have contact with him. Só que muita gente quer ter o mesmo contato com ele. But many people want to have the same contact. Aí with dessa him. vez eu falei, olha, ninguém vai sair. But this time I said nobody's going to go Só out. eu vou sair. Only I am going E eu to fui go. conversar com ele. So I went to talk to him. Por quê? Why? Porque nós precisamos disso. Because we need that. Precisamos de conexão. We need connection. Reconhecer quem Deus levanta. Recognize who God raised. Há situações There are situations que nós resolvemos somente você e in Deus. which you can solve only between you and God. Eu sei quais são. And I know which ones they are for me. Mas há situações que eu preciso conversar com o meu pastor. But there are situations I need to talk to my pastor about. Deus vai colocar no meu coração. God will put it in my heart. Mas por que eu estou te contando But isso? why am I telling you that? Quando alguém chega para me contar alguma coisa, When someone comes to tell me something, algum pecado, a sin,
Número 1, eu não conto para mais ninguém. Number 1, I don't tell anyone. Ok. Número 1, não conto pra mais ninguém. You're welcome. Thank you. Segunda coisa, Second thing, eu não sei o que acontece. I don't know what happens. Eu não lembro mais do I problema. don't remember the problem anymore. Eu olho para a pessoa, não há problema para mim. I look at the person, there's no problem for me. E se eu tentar lembrar, ainda não consigo lembrar dos detalhes. And if I try to remember, I can't even remember the Você details. sabe o que eu acredito? You know what I believe? É Deus, It is God, literalmente, literally confirmando para mim confirming for me que aquele passado that past não pertence mais à does not pessoa. belong to the person Já anymore. foi It crucificado. was crucified already. Aleluia. Hallelujah. Outra coisa que eu posso falar do espinho da carne. Another thing I can say about the thorn in the flesh. Ele era muito ruim. It is very bad. Muito ruim. Very bad. Não tem espinho bom, não. There's no good thorn. Ah, eu gosto de... É igual aquele povo que vai pra academia doido. Eu gosto de sentir a dor It's quando like eu vou pra those people who academia. go to the gym because you gotta feel the burn. I love the burn. You know, no guts, no glory. Says, não tem sofrimento, não tem ganho. É doido. Crazy. Como que é isso? How does that Eu work? vou pra academia, eu não quero ficar sentindo dor, não. When I go to the gym, I don't want no pain. Não, não é isso que eu quero. That's not what I want. Mas tem gente que gosta. There's people who like it. Não aceite o espinho como algo normal. Don't accept the thorn as something Eu vou normal. contar um negócio. I will tell you about Da I will minha share mãe. something about my mom. A gente não pode falar de mãe. We can't talk about Bom, mom. tem que contar esse negócio. But I need to tell you something. A minha mãe tem uma teoria na vida. My mom has a theory in life. Tudo passa, meu filho. Everything passes, my son. Aí um dia ela estava no ônibus. And then one day she was on the bus. Pegou o ônibus. She took the Um bus. cara pisou no pé dela. A guy stepped on her foot. Ela não teve coragem de pedir pro cara tirar o pé de cima do pé dela. She didn't have the heart to ask him to remove the Qual que é a foot from teoria top of her. dela? So what is her theory? Uma hora passa, meu filho. You know, it's gonna go away sometime. Falei, mãe, não concordo. I said, Mom, I just don't agree with that. E um tempo, And in a time, eu lembro de um pregador muito reconhecido I remember a preacher very recognized falando que nós não precisávamos pedir para Deus mais de uma vez. saying that we don't need to ask God more than once for something. Deus não tem amnésia. Doesn't have amnesia. Eu falei, isso não é bíblico. And I said, that's not biblical. Paulo pediu por 3 vezes Paul para tirar o asked espinho. 3 times for the thorn to be removed. Jesus no Getsemane pediu por 3 vezes Jesus para in the- afastar aquele cálice. Jesus in the Gethsemane asked for 3 times for the cut to be taken from him. Nunca aceite o problema Never accept the achando que ele problem, não vai mudar. thinking that it's not going to Não há change. impossíveis para Deus. There are no impossibles for God. Amém. Amen? Aprenda isso no seu ministério. Understand that in your Não ministry. há impossíveis para Deus. There are no impossibles Deus to é God. capaz de mudar uma história assim. God is capable of Deus changing é a capaz de story. fazer algo extraordinário. God is capable of doing something extraordinary. Durante a conferência, So during the e eu quero conference, agradecer os irmãos que vieram, que serviram. Fiquei impressionado como a igreja serviu and I esse want to ano. thank the brethren who came and served. I was impressed how this church served this Nós year. temos um discípulo aqui em Fort Myers, o Rafael, We have a disciple in Fort Myers, Raphael, e ele me ligando he durante uma época, numa crise muito grande, porque ele não tinha condições financeiras de pagar o aluguel and he was do calling me. prédio. And he was calling me during a time he was going through a financial crisis. He couldn't pay the rent of the building. 3 meses depois, 3 months later, ele me liga he called me que ele estava comprando um prédio de 3 milhões e meio. because he was buying a building worth $3.5 million. Como é que pode? And I said, how's that possible? 3 meses antes ele não tem dinheiro. 3 months before, no money for rent. 3 meses depois ele compra um prédio de 3 milhões e meio. 3 months later, $3.5 million Não há building. impossíveis para Deus. There's nothing impossible Às vezes for você God. está olhando aí, struggling para poder, Perhaps you're looking at something, lutando, para to be able levantar dinheiro para comprar, para pagar o seu to aluguel. raise money to just pay your rent. Quem sabe Deus em 3 meses não está te dando a sua Who casa. knows? Maybe God in 3 months is giving you your home. Você está aí struggling para poder receber seu green card tem 5 anos. There you are, just lutando to receive your green card by 5 Quem years. sabe daqui 3 meses o green card não está chegando Who lá no knows? seu Maybe in mailbox. 3 months the green card comes to your Mas casco correio. só recebe quem diz amém. But only receive those who say amen. Eu virei até de costas, você viu? I even turned Para my dar back to you, oportunidade. to give you the opportunity. Deus permitiu. God allowed. Mas é vontade de Deus? But is it the will of God? Você acha que é da vontade de Deus que você tenha doença? Do you think it's the will of God that you be sick? Tem gente que acha. There's people who think that. Deus mandou aquela doença para falar comigo. God sent that disease to talk to me. Irmãos, Deus pode mandar anjo para falar comigo. Brothers, God can send angels to talk to Que me. Deus é esse que tem que mandar uma doença? What God is this who needs to send a disease? Manda um anjo branco, Send me an angel dressed in olho white, claro, light eyes, asas, wings, 3 metros de altura, about 7, 19 brilhando. tall,
shining, falando comigo. talking to me. Tem gente que ora para ver demônio. There's people who pray to see Eu demons. quero ter visão aberta. I want to have an open eyes. Eu quero ver demônio o quê, meu amigo? What are you talking about, demons? Imagina I wanna se see them. acordar um trem na sua frente. Can you imagine you wake up and that thing is in front of you? Meu Deus do céu, Deus que God me in heaven. guarde May disso. God guard me from that. Tem Keep me gente from que é that. mais doido que os outros. There's people who are a little crazier than others. Fala comigo, Deus. Talk to me, God. Aí amanhã você acorda com a doença. And the following day they're sick. Deus está falando comigo, pastor. God is talking to me, Está Pastor. amarrado em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. That is bound in the name of Jesus Christ of Nazareth. Senhor Deus, eu quero casar. Lord God, I want to get married. Aí no dia Deus manda um cara confuso, cheio de problema, uma confusão terrível, And then the following day, God comes full of confusion, problem, feio, terrible, desajeitado na sua ugly, frente. kind of clumsy in front of you. Não é de Deus, It's Senhor. not from God, Lord. Mas é engraçado que tem pessoas que acreditam que tudo que acontece não é Deus mandando. Agora o cabra feio, desajeitado não é de Deus. Interesting. Some people believe everything that happens Nessa God hora said. não é de Deus. But the ugly, clumsy guy, that time is not Você from tem que God. orar Deus. Aí então você tem que ter discernimento do seu espírito. Then you have to have discernment in your Você tem spirit. que filtrar. You have to filter it. Para de aceitar Stop accepting mentiras do diabo na sua lies vida. from the devil in your life. Não é vontade de Deus. It's not the will of God. Mas Deus permite? But does God allow it? Permite. Yes, He É does. vontade de Deus? Is it the will of Não God? é. Though? No, it isn't. Deus permite você passar crise financeira? Does God allow you to go through financial Permite. crisis? He does. Mas é vontade de But Deus? is it His will? Não é. It's not. Deus permite você ficar doente? Does God allow you to be sick? Permite. He does. Mas é vontade de Deus? Is that His will though? Não é. It's not. Deus tem um plano perfeito para God você. has a perfect plan for you. Aleluia. Hallelujah. Então não aceite essas mentiras do diabo. So don't accept these lies of the devil. Agora eu sou pastor. Now I'm a pastor. Eu tenho que sofrer. I have to suffer. Eu tenho que passar I have to dificuldade. go through difficulties. Meu Deus. My God. Eu tenho que mostrar para as pessoas que eu estou I sofrendo. have to show people that I'm Tem que suffering. mostrar nada. No, you don't. Tem que mostrar que você é mais que vencedor What em you show is Cristo that you're more Jesus. than an overcoming Que Christ Ele é o seu Jesus. provedor. And He's your provider. Nunca use o púlpito para jogar indireta para ganhar coisas das pessoas. Never use the pulpit to throw out Quem me dera. messages to get people's things from people. Oh, I wish. Ter um painel de LED na minha igreja. Oh, I wish I could have an LED panel in my Não, church. para a igreja você pode pedir tudo, irmão. No, for the Pra church you igreja can você ask pode, deixa eu everything. You corrigir. go ahead. Mas para Don't você não correct. precisa não. But not for yourself. Quem me dera ter um celular Oh, iPhone 16. How I wish I could have As an minhas iPhone mensagens 16. seriam melhor ministradas. My messages will be ministered Você não better. precisa não. You don't need É that. Deus quem supre as suas necessidades. God is the one who E a supplies Bíblia your needs. diz, And the de Bible tudo says que eu penso, that all that I think Ele vai satisfazer os will desejos do seu satisfy the coração. desires of your heart. Né? Deus mandou uma palavra para Gisele, God sent a word to my wife que Giselle ela vai pensar em algo that they should think of something, e Deus vai realizar. and God would do it. Quando ela está dormindo, eu fico falando para ela, dormindo, o que ela tem que pensar no dia When seguinte. she's asleep, I tell her while she's sleeping what she should think about Mas não- the following day. Mas é uma palavra de Deus. But it is a word of God, O from God. fato de você desejar, The fact that you desire pensar, thinking, Deus vai realizar os desejos do seu coração. God will satisfy the desires of your heart. Aleluia. Hallelujah. Deseje, Desire, pense, think, profetize. prophesy. Vocês estão comigo? You with me? Então agora eu vou falar So now I'll speak pelo menos 4 possibilidades do que eram os espinhos da carne de Paulo. about 4 possibilities of what the thorn of the flesh of Paul could be. Nenhum deles é 100%, porque a Bíblia não diz, então a gente só pode avaliar. Neither one of them is 100% certain because the Bible doesn't say, so we can only evaluate. Mas eu posso pelo menos colocar os meus pés no sapato de Paulo But e I olhar can- isso para a minha vida. But I can at least try to put my feet in the shoes of Paul and look at that for my life. Vamos lá então, fez o PowerPoint, coloca lá So para you- mim algum tipo de tentação. Do you have the PowerPoint there? Some kind of temptation to put it on the screen? Primeiro que eu quero falar, algum tipo de tentação que Paulo passou. The first one we'll talk about is some kind of temptation that Paul have gone through, may have 2 gone through. Coríntios capítulo 11, versículo 29. 2 Corinthians 11:29. A palavra de Deus diz o seguinte: quem enfraquece, que eu também não me enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não abrase. Pode ter passado algum tipo de tentação. So some temptation might have gone through them. A Bíblia não fala. The Bible doesn't say it. Mas aqui, você já passou algum tipo de tentação? But have you ever been through temptation?
Nenhum marido tem coragem na face da terra de levantar a mão No agora. husband now has the heart on the face of this Nenhum. earth to raise his hand. Nenhum. Not a single one. Mas pode ter sido algum tipo de tentação de desistir do trabalho. But there may have been Quantos a já temptation passaram to por give esse up tipo de work. tentação? Who has Levanta a ever mão. gone through something like that? Aí agora os irmãos têm mais Now you have coragem. more courage to raise your hand. Mas quem que não passou por tentação? Who's never gone through temptation? E eu vou te falar uma coisa. And I'll tell you something. Estava conversando com algumas pessoas essa semana. I was talking to a few people this week. Antigamente a gente falava de tentação, todo mundo só pensava no homem. Back in the day, we talked about temptation. O People homem thought about the tentado. man, a tempted man. Precisamos orar pelos We need homens. to pray for the man. Eu vou te falar. But I will tell you Eu something. acompanho I follow muitos casais. many couples. Você vai escandalizar no que eu vou te You falar. won't be scandalized what I'm going to say. Maiores problemas hoje The greatest problems today não têm sido dos homens, have sabia not disso? been caused by man. Do you know that? Sabe onde tem sido a maior crise? You know where the greatest A crisis is? tentação das The mulheres. temptation for women. Nenhuma mulher fala é verdade. Not a single woman says Porque it's se true. falar aqui agora, o marido vai falar o Because que if está they say now, the acontecendo. husband's going to say, well, what's going on? Porque o ambiente mudou. Because the atmosphere's changed. A internet influenciou. Internet O influences. diabo tem tentado minar a família. The devil has been trying to undermine the Então family. Paulo pode ter passado por algum tipo de tentação, não se sabe qual é. So Paul might have gone through some kind of temptation. We don't know what it is. Há algumas questões, vou falar algumas que eu já li, nenhuma delas assim é fundamentada mesmo. So there's a few points. I'd like to talk about what I read. None of them have foundation. Que ele já passou por divórcio, That he went through divorce, mas decidiu ficar sozinho but he decided to por stay conta alone do evangelho. because of the gospel. Tentações no dia a dia, Temptations in his day-to-day life. mas a questão é, nós não sabemos. But the point is we don't know. Nós não podemos afirmar We can't affirm o que a Bíblia não afirma. what the Bible does not affirm. Mas uma coisa a gente pode afirmar, But one thing we can do, nós teremos tentação. we will have temptation. Nós We can vamos say. passar por tentação. How many? We're going to go through E eu vou temptation. te falar 3 tentações: And I will tell you about 3 temptations: sexo, sex, poder power, e dinheiro. and money. São tentações que elas acontecem na nossa vida aqui, de qualquer um aqui. Those are temptations that happen in the lives of anybody here: Sexo, sex, poder power, e dinheiro. and money. Ah, pastor, não, eu não tenho problema com dinheiro. Oh, pastor, not me. You got no problem with money. Não tem até você ter. You don't have it until you have it. O pessoal fala assim, ah, fulano mudou quando ficou rico. Well, they say, you know, that guy, he changed when he got rich. Não, eu tenho uma teoria. But I have a theory. Não acho que mudou. I don't think it's changed. Ela só nunca teve dinheiro. He just never had money. Aí no dia que ela passou a ter When dinheiro, they had money, ela revelou o coração que ela sempre they teve. revealed the heart that they've always O que ela had. não tinha era dinheiro. What they didn't have before was her money. Então eu não acho, ah, o dinheiro mudou fulano. So the money changed the guy. Não, irmão, se for para mudar é só para coisa If boa. it's to change just for good Você vai andar num things, carro you're melhor. gonna walk in a, you're gonna numa drive a casa better car, melhor. live in a better house. Mas eu particularmente acredito que o dinheiro só expõe o coração que a pessoa But I sempre teve. particularly believe money just exposes the heart the person's always had. Ela só não teve acesso ao dinheiro. They just didn't have access to money. Certa vez um discípulo meu, So once upon a time, a disciple of mine, ele, sei lá, 16, 17 anos see, he was atrás, 16, 17 years ago. aí ele me mostrou que ele tinha dado dízimo naquele dia, sei lá, não sei se era 18 mil ou 40 mil So he reais. showed me he had given a tithe about 18 or 20, 40,000. Eu não lembro reais. exatamente. I don't remember the amount. Mas o que me chamou a atenção foi o que ele falou. Well, what drew my attention was what Falou, he said. He pastor, said, Pastor, Tentação é grande demais. temptation is way too great. Porque na minha cabeça eu penso o seguinte: Because in my head I think this. por que eu vou devolver um dízimo desse Why valor? am I going to give a tithe back in Eu this poderia value? pegar pequenas porções To get smaller portions e abençoar outras and pessoas. bless other people. Pois é uma tentação. But you know, it's a Você temptation. vai lidar com ela. You're going to deal with it. Poder. Power. Hoje tem aí, você vê eu posso falar aqui nos Estados Unidos About what? sobre presidentes Quais? De outros países? de outros países? Deve. There's, for example, a problem. Can I talk about other countries' presidents here in the United States? I said you must. Então que fique registrado que qualquer problema foi de orientação dele So let e it que be- o processo pode vir para ele. Let it be registered Coloque o that- nome meu e o dele, caso alguém queira entrar em contato Let it be conosco. registered that Pastor Mars really wants to talk about another president. O Putin, Put
É um exemplo. He's an example. A questão dele agora é absolutamente sobre poder. His question now is all about the power. Ele quer testar o poder que He ele tem. wants to test how much Ele power he quer has. testar o poder que ele tem no He mundo. wants to see how much power he has in the Não é uma world. questão de dinheiro. It's not a matter of money. Até porque, eu não sei se você sabe, Even because, I don't know if you know, ele é o homem mais rico do mundo. he's the richest man in the world. Não é o dinheiro, It's not money. é poder It agora. is power now. Eu tenho esse poder. I have that Eu power. falo e as pessoas se curvam. I speak and people bow. Poder, ele é quem manda por último. Power is the one who commands É less. quem fala por He último. speaks less. É quem dá direção Who por has the último. last word and gives the A last gente é porque não dá direction. nome às coisas. We want to give name to Mas as things. crises e divisões que vêm But the crisis and divisions that é come fruto, você sabe de quê? is fruit of, you know what? Poder. Power. Falei de sexo, poder e... Não, falei... Money. Agora, já falei de sexo? Sex, power, money. Já falei? No, didn't talk about sex yet. Eu falei do quê? Talk about money and power. Poder e do dinheiro? Power and Sexo. money. So sex. Não falei do sexo? Falei do sexo. Did I talk about sex? Então vamos falar do sexo aí. So let's talk about sex. O sexo, Sex ele começa pelo aquilo que invade a sua mente, o que você se alimenta. begins by that which invades your mind or what you feed on. E vou te contar algo. And I will tell you O something. sexo está muito relacionado com algum tipo de vício, Sex is great related to some kind of addiction fora do casamento. outside of marriage. É uma forma da pessoa se saciar para recompensar algo que ela está vivendo. It's a way for a person to satisfy himself or herself to compensate for something they're going through. Fora do casamento. That's outside of Então, por marriage. exemplo, pessoa que tem problema com bebida. So let me say, let's for example, a person has a problem with drinking. Dentro da cabeça dela, Inside their minds, eu estou me compensando. I'm compensating. Passo tanto problema. That's not a problem. Eu não tenho, olha, eu não prejudico ninguém. I don't hurt anybody. É só uma forma de eu relaxar. It's just a way for me to relax. E aquilo se torna um And vício. that then becomes an addiction. O que é a droga? So what is drugs? É uma recompensa. It's a recompense. It's a reward. Não, poxa, eu sou You know, I trabalhador, work hard. eu sou dedicado com a I'm família, dedicated to the family. eu sou presente. I'm always present. Então eu vou fumar essa maconha para eu poder relaxar. So I'm going to smoke the spot here so I can relax. E aí então eu estou me recompensando. And so I'm rewarding myself. Mas a recompensa vem de Cristo, But irmão. the reward comes from Não Christ. são dessas coisas. It's not from these things. Então o sexo fora do casamento So sex outside of marriage é lidar com uma recompensa. is dealing with a reward. Eu passo tanto problema nesse casamento I go through so much trouble in this que eu marriage preciso de uma that I recompensa. need some kind of reward. Eu estou passando tanto problema na minha I'm vida going through so much trouble in my que eu life preciso de uma recompensa. that I need a reward. Mas nós não temos essa clareza como eu estou But falando. we don't have this clarity as I'm speaking here. A nossa mente vem essa tentação. Our mind, the temptation comes. Então eu começo a querer recompensar. And so I begin to try to Não, reward. mas não tem problema nenhum. Oh, there's no problem. Deus sabe do meu coração. God knows my heart. Mas aí tem alguns problemas que podem acontecer. But there's a couple problems that can happen. É quando um dos que estão traindo apaixona pelo outro e o outro não. It's one of the ones who are betraying, fall in love with the other, but the other one doesn't. Se eu perguntar assim, é verdade ou não é? Ninguém fala nada. If I say, is it true or not? Anybody gonna say anything? Apaixonou um. One fell in love. Vou contar uma história que eu li esses dias. Well, I'll tell you a story I read these days. No início, o casal que estavam traindo, In the beginning, the couple was going through an a mulher affair. falava pro cara, não, você pode continuar com a sua vida de casado normal, jamais vou falar nada. The woman told the guy, you can continue with your married life. I'll Até o never say dia anything. que ela apaixonou. Until the day she fell in love with him. Aí agora ela quer o cara para ele. And now she wants the man for Não her. abre mão dele. She doesn't give him up. E começa a cobrar satisfação. She begins to charge him for it. Aí é um problema. And that's a Vou problem. te falar outro problema. Let me tell you something else. É quando começa a chantagem. When blackmailing begins, Vou contar. I will tell it. Ou o outro começa a ficar com medo. Será que vai falar alguma Or the coisa? other one starts being Será afraid, que não I vai wonder falar if she's alguma gonna coisa? say something or E not say tudo isso something. você começa a ficar prisioneiro. Because all of that makes you a prisoner. E uma terceira coisa que acontece. And a third thing that O happens, sexo fora do casamento, sex outside of marriage, uma hora você não tem a alegria de praticar o sexo dentro do casamento. it can bring a lack of happiness to practice it inside of marriage. Porque ele não é tão prazeroso. Because it's not as pleasurable. Porque fora Because outside, é sempre mais empolgante. outside is always more exciting. Porque tem medo, Because there's fear, tem a questão de
aproveitar o momento rápido. There's this point of making use of a quick moment, E aí vai. and it goes on. Poderia falar hoje só sobre isso. I could even talk about that today alone, just that. Mas eu não sei qual que era o problema de Paulo. But I don't know what Paul's problem was. Mas pode ter sido uma tentação. But it could have been a temptation. Os irmãos estão comigo? You with me? Fala amém. Say amen. 2 Coríntios 11, 24, 2 Corinthians 11, 27. 24 through 27. Pode ter sido algum tipo de perseguição. Eu particularmente, a que eu mais acredito é essa. Could have been some kind of persecution. I particularly believe this one the most. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Eu particularmente acredito que o maior crise de Paulo era ser perseguido. I particularly believe that Paul's greatest crisis was to be persecuted. Irmãos, quem está no ministério é perseguido. You know, whoever in the ministry will be persecuted. Você que é crente, você é perseguido. You are a Christian, you are persecuted. Vou provar para você. I'll prove it to Você you. está numa festa, You're in a todo party. mundo sabe que você é crente. Everybody knows you're a Christian. Aí a pessoa vem e traz uma cerveja The para person você. comes and brings you a beer. Hoje eu estou falando só coisa que ninguém pode dar amém. Today I'm only talking about things people cannot say amen about. Tem uns que iam gritar, Deus usa. There's people going to say, God, speak, use them. Aí a pessoa, aí você é crente, você fala, não quero cerveja não. And then you're a Christian, say, no, I don't want Aí any a pessoa beer. que está te servindo fala assim, Then the person who's serving you says this. tá vendo, por isso que eu não viro crente. See, that's why I don't become a Christian. Não pode fazer nada. I can't do anything. Aonde que e os caras sabem. And they know. Na Bíblia fala que é só se você se embriagar. Os caras já sabem. Não tem pecado não. It only says if you get drunk, Aí there's no você, sin. aí você para poder fazer uma média, So that you can não, be então nice, you eu vou can say, mostrar para você que não tem nada no, não. I'll show you there's nothing to it. Pode pôr só 2 dedinhos People de just, cerveja para mim. Just measure 2 fingers. Só 2 and dedos, just não two. mais do que isso. This much only. Aliás, In fact, assim. about this much. E aí você, na hora que você bebe, So when you drink it, na hora, right on o cara the, que at the te time, serviu, the guy who served grita you, para os outros. scream to the other people. Fala que é crente, olha aqui. They say they're Christian, look at that. Isso é o diabo. That is the devil. O diabo te The oferece, devil offers you. não tem problema nenhum. There's no problem here. Mas depois ele mesmo faz o quê? But afterwards, what does he do? Te acusa. He accuses you. Ele mesmo te acusa. He himself accuses you. Nós temos aqui a perseguição. We have then here persecution. Nós somos perseguidos, irmãos. We are persecuted, brethren. E louvado seja And Deus. God be praised. E se não perseguir, tem alguma coisa errada If com there's você. no persecution, there's something wrong with you. Se alguém não te perseguir, If nobody é persecutes porque você é you, igual a eles. because you're just like them. Dura essa mensagem, hein? Hardest message, isn't it? Dura. Hardest word. Tem que perseguir. He has to be persecuted. Mas você não tem que ficar orando, Deus, manda alguém para me perseguir. But you don't have to pray, say, God, send Precisa somebody não. to persecute me. You don't Vou need te to. contar, I irmão. will tell you something. Hoje não tem como você sair daqui de cima. Today you can't get out of here. Vão te perseguir. They will persecute Vão te you. criticar. They will criticize Agora you. vão falar o seguinte: They're not going to say this. você não trabalha mais como You antes. don't work like before. Depois que você virou After you pastor, became a pastor, seu foco mudou. your focus changed. Entenderam? They understood. Entenderam They mesmo. understood it. Às vezes seu chefe está aqui, não estou mandando recado In para fact, ele your não. boss Vai is estar vendo here online? today. Ele é Watching benção. online. He's a Ele vai dar blessing. He testemunho. will give a testimony. É digno de dobrados He's worth honorários. a double salary. Tem que ter um aumento. He has to have an increase in salary. Aleluia! Hallelujah. Deus usa o pastor Márcio. Você God viu? uses Pastor Eu Marcio, tive uma right? direção no I have a direction Espírito. of the Spirit here. Vai ser He will be promovido. promoted. Aleluia. Hallelujah. Agora o padrão dele é mais alto. Now his standards are Torna-te higher. padrão entre os demais. Now, outside Hã? of the standards of the other people. Sede meus imitadores. Vai chegar mais cedo no Be trabalho. my imitators to get or earlier to work. Mas você vai ser perseguido. But you will be persecuted. Irmãos, não vou falar porque os meus filhos estão aqui, senão eles vão ficar com receio. I'm not going to say it because my children are here, they're going to Mas be as afraid. coisas mais loucas na face da terra But the craziest things on the face of the earth, falaram de mim. they talked about me. Vou falar de uma que eu achei o I máximo. will say, I'll talk about one that I thought was something else. Teve um doido na internet There was this crazy que crazy falou one que on eu the internet roubei a casa de alguém da igreja. that said I stole somebody's home from the church. Falou He said it. assim, alguém da igreja dele falou He said desse jeito. somebody from his church
vendeu a casa, sold the house. ele pegou o dinheiro, He took the money. deu para comprar o prédio para a igreja, to buy the church's building, e ele nunca devolveu o dinheiro. and he never gave the money back. E aí eu não vou contar o nome da irmã, não, I'm not going to say who the name of the porque sister louvado is, seja Deus, tem gente que defende a gente também. because God be praised, there's people who also defend us. E ela começou de um jeito manso e humilde. She began in a very Ô, mean seu and retardado. humble, say, oh moron, you retard, Ô doido da cabeça. you crazy in your head. E a irmã falou, eu falei desse jeito com ele, I pastor. told him like that, Falei, pastor. irmã, mas você não pode falar desse I said, jeito. sister, you can't talk to him like that. O que mais você falou? What else did you tell him? Aí, quem vendeu a casa So who sold the house? e deu dinheiro para a igreja Gave the money to the church. e a igreja não pagou, The money didn't pay. foi ele mesmo. Was he himself? Foi ele que deu a casa It was he who dele. gave his house. Foi ele que It vendeu. was he who sold Você it. não sabe nem o que você está You don't even falando. know what you're talking about. E aí eu falei, e o que ele te respondeu? And I said, what did he ask you? Eu não dava tempo, pastor. I didn't give him time, pastor. Ele tentava falar alguma coisa, eu não dei tempo. He tried to say something, I didn't give him Não, time. mas você não pode fazer I said, desse but you jeito. can't do it like that. Mentira, eu tava doido para acabar com That's a ele. lie. I was just dying Vão te for him to finish perseguir, him off. mano. They will persecute you, sister. Posso te contar outra? Can you tell you another story? Essa foi a mais ninja. That was the craziest ninja Os system of all. irmãos sabem que eu faço empada? You know that I cook empadas, which is kind of like chicken pot pie. Or quiche. Não, mas chicken, like an apple pie, but instead be apple pie, it's a chicken pie. Right, chicken pot pie. Chicken papa. Chicken pot pie. It's made in a pot. Papa. Yeah. Eu tô lá abrindo a massa. So here I am, working with the crust. Aí um pastor amigo do Brasil me liga. So a pastor friend from Brazil calls me. Coloca no Viva Voz. Put it in the speaker. E aí, irmão, tudo bem? Hey, brother, what's Márcio, going tudo? on? Marcio, how are you Márcio, você doing? tá onde? Say, Marcio, where are you at? Falei, tô em casa. I'm at home. Márcio, Marcio, falaram que você mudou pro Brasil, they said you moved to Brazil, que você arrumou aqui, trouxe a amante, that you brought your lover here, abandonou a família you abandoned your family, e deixou a Gisele. and left Giselle. E eu abrindo a massa e olhando pra cara da Gisele And I'm aqui. here, opening the crust and look at Giselle's face. Eu falei, Deus And I do was like, céu, eu tô lá no Brasil com a God in heaven, amante. I'm there in Brazil with a lover. A Gisele, ela olha pra minha cara, eu não sei nem o que eu falo. Giselle looks at me and I say, I don't even know what to say. Eu falei, irmão, And I say, brother, você quer uma empada? you want a chicken pot pie? Eu tô na frente da minha esposa na minha casa, irmão. I'm right in front of my wife Irmão, here at ter home. uma mulher já é difícil, arrumar duas não dá não, irmão. One wife is hard enough, having two, can you imagine? Então você tá na sua casa? Eu falei, tá. Você não mudou pro Brasil, não? Eu Sir falei, Herman não. said yes. You didn't move to Brazil? Said no. Então tá, fica na paz. So then, okay, same peace. Aí eu falei, vou tentar. Said I'll try. O que eu tô fazendo no Brasil, irmãos? What am I doing in Brazil? Meu Deus do céu, vou arrumar uma mulher nos Estados I'll Unidos, find a deixar woman minha in the família e vou States, pro leave my Brasil. family, go to Brazil. É Deus que me guarda. It's God who keeps me, who guards me. Não é fácil não, irmãos. It's not easy, Mas vão te perseguir. but they will persecute you. Vou te contar mais uma. I'll tell you another one. Quando a gente chegou aqui, When we arrived here, eu acho que o Cidenilson, cadê o Cidenilson? where's the Nilsson? It's in the front. O Cidenilson está lá na frente. Eu acho que talvez o Cidenilson hoje, eu acho que é o mais velho think Cidenilson is como the membro da nossa igreja. Person's been the longest as a member of our church. Eu estava lá no Ceabras, I was at Seabra. o Cidenilson chegou de bicicleta Nilsson arrived in a bicycle. e ó, pra você ver, Deus prosperou o homem, mano. See how God has O prospered cara that andava man. de He used to bicicleta, ride a bicycle. hoje anda de carro zero. Today he drives a brand new car. Você vê que a vida de Deus prospera. See, the life of God prospers you. Aí eu dei uma revista na época para ele, And I gave him a convidando para a nossa magazine igreja. at the time, inviting to come to our church. Mas naquele mesmo dia, But at that same day, eu dei para uma pessoa. I gave it to another person. Ela pegou, olhou They para a took revista, it, looked at the magazine, ela jogou no chão, and tossed it on the ground na minha frente. in front of me. A gente vai ser zombado, We will be criticado. mocked and criticized. A gente vai ser perseguido, We irmãos. will be persecuted. Mas louvado seja But Deus, God be praised. porque nós seremos perseguidos For we will be em o persecuted. nome do In the Senhor name of the Lord Jesus Jesus Cristo. Christ. Aleluia. Hallelujah. É bom? Is it good? Não é, No, it's not. mas eu vou te falar, But I'll tell you something. há uma recompensa. There is a reward. Amém? Amen. Glória a Deus. Glory to God. Amen.
terceiro, são 4 problemas. O There's 4 terceiro, problems. The third lá problem. em Gálatas, capítulo 4, 15. Galatians chapter 4, verse 15. Irmãos, não precisa preocupar, porque hoje nós teremos um almoço para a igreja. Don't you worry, we're going to have a luncheon for the church. Nossa, irmãos. You don't need to worry. No Brasil, quando você fala que vai dar In almoço para a Brazil, when igreja, they say you're going to feed the church, o povo grita, não people sei o scream, quê. jump up and down, I don't know what. Aí o povo aqui fica pensando, deve ser Here say, estrogonofe "It's probably hoje. Ah, stroganoff não, today, I don't não know. aguento I mais can't esse negócio. stand this thing Igreja, anymore." quando vai fazer um jantar especial, o que oferece? You know, at Estrogonofe. church, when they go to a special Vai dinner, what com they offer? batata Stroganoff. palha. Hoje é um almoço especial. We choose string O que tá Today's dizendo? a special luncheon. Aí a gente fala, And we'll say, aleluia. Hallelujah. Não, é estrogonofe. Ai, estrogonofe. Deus do céu, Aleluia, Deus God. prospera essa igreja. God prosper this church. Não, irmão, a gente... No, yeah. Hoje é qual o nome, amor? Lombo saltado, irmã. É comida peruana. Today is Sí, lomo pero que saltado. habla español Peruvian food. también. We Sí, speak para os Spanish. hermanos que hablan español. brethren who speak Estou Spanish. aprendendo a hablar español. Learning to speak Estou Spanish. listo para predicar a palavra de Dios. Ready to preach the word of God. Sí. Yes. Ah. Yes. Se respeita. Respect me. Aonde que eu tô? Lomo saltado. Aí, ó, vocês atrapalham a minha pregação. See, it disrupt my preach, my message. Irmão, vocês tudo têm que apanhar. You have Estou to pregando, vocês estão tudo caladinhos. I'm Fala, preaching you aí a hora quiet. que fala que a comida já não é But the food is a not carne, strong o enough. frango lá cortado. Aleluia, glória a say, Deus. hallelujah, glory Mas na to hora que God. falei aqui do sexo, do When I pecado da talk about bebida, sin todo and mundo assim. when I talk about the sin of drink, everybody was quiet. Tô achando, Paulo, vamos fazer um retiro aqui, irmão. I think we're going to have a Negócio retreat, aqui Pastor tá Paulo. sério. Things are serious here. Já até sei o tema. I even know the theme. Vamos lá, Gálatas. So here we A go, palavra de Deus Galatians. The diz: word of God says this. qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancarias os vossos olhos e me daria. Algumas pessoas Some people acreditam que Paulo tinha um problema de vista. believe that Paul had problems in his eyes. E esse pessoal está disposto, inclusive, a tirar os seus olhos e dar para Paulo. And these folks are even willing to take out their own eyes and Para give ele them to Paul enxergar so that melhor. he can see better. Então, pode ser alguma doença So it física. could be some physical disease. Pode ser que você tenha alguns limites físicos. It may be that you have some physical limitations. Mas o que você não pode ter é limite But what you espiritual. cannot have is spiritual limitations. Talvez você não fala com eloquência como muita gente. Perhaps you're not as eloquent as many Talvez people. você tenha dificuldade para falar. Perhaps it's difficult for you to speak. Talvez você tenha problema hoje, está em alta, né? TDAH. ADHD, yeah. So perhaps you have that problem which is so fashionable today, ADHD. Irmão, se for, eu tenho problema de A a Z. If there is such a thing and problems from A to Z, Eu não tenho só I TDAH. don't only Eu have tenho um ADHD. alfabeto I inteiro. have the whole alphabet. Eu tenho dificuldades. I have difficulties. Vou te falar uma dificuldade que eu I'll tell you tenho. one difficulty I have. Os irmãos sabem que eu leio o versículo e eu prego sempre inspirado por Deus. Os irmãos já perceberam isso? You know that I read a verse and Então, I preach inspired by God. You perceive that? Quando eu estou lendo, You see, when I'm reading, eu já estou pensando o que eu vou I'm falar. thinking what I'm going to talk E ao about. pensar o que eu vou When I think what I'm falar, gonna say, eu já não consigo ler. I can't read anymore. E aí eu fico igual um doido And aqui. then I go like crazy here. Eu leio ou eu penso? Do I read it or I think? E aí eu tenho que parar no meio da frase para So poder ha- continuar o raciocínio, So para I depois have to voltar. stop in the midst of the phrase so I can continue to think I Todos can go back. nós temos algum limite. So we all have some limitations. Mas olha, But you know, você não pode ter limite espiritual. you cannot have his spiritual limits. Deixa eu te contar a história de um pastor nosso cego. Let me tell you a story of one of our pastors blind. Olha se isso não é de Deus. Look if this is not of God. Obrigado, homem santo. De A a Z, From A to Z. época de evangelismo. When it's time for evangelism, Olha o que ele fazia. look at what he did. A gente dava um livro de evangelismo. Handed out a book for evangelism. Aí ele fazia o seguinte. So he did this. Ele vinha no ônibus, He came on the bus. entrava no He ônibus, entered the bus. sentava. And he sat down. Quando alguém sentasse When perto somebody dele, sat close to him, ele arrancava o livro de he evangelismo. would take out the evangelism E ele book. falava assim para a pessoa: And he told the person this. eu ganhei esse livro, I was given this eu book não consigo ler. and I can't read it. Você pode ler para mim? Could you read it for me? Quem que fala não? Who's going to say no to a blind person? Aí no meio da hora que fala assim, que para você aceitar Jesus. So in the midst of it, there's a Aí offer ele there to fala: accept Jesus. rapaz, estou numa vontade de aceitar He Jesus. said, you know, I feel so much like Você também não está com
com vontade de aceitar Jesus? Don't you feel like accepting Jesus Então too? vamos fazer uma oração junto? So let's pray together. Genius. Não há limites para quando você entende quem você é em Cristo Jesus. There are no limits when you understand who you are in Christ Jesus. Vou te contar uma outra história. I'll tell you another story. Esse irmão, ele prosperou muito. This brother, he prospered greatly. Só que a aparência não condiz com a prosperidade. The appearance doesn't match the prosperity. Eu não posso falar. Não, I eu vou can't contar a say história. Eu só estou tentando mudar para não ter gente ficar magoada comigo. I'm telling the story. I just try to change it so people won't be hurt at me. Ele não tem cara de rico. He doesn't look like rich. Entenderam? You understand? Não, né? No, Então tá he bom. don't. Oh, so he Ele does. não aparenta ser rico. He doesn't have the appearance of being rich. E ele é um advogado. He's a lawyer. Então, quando ele chegava na cidade, So when he got to the city, ele fingia receber uma ligação. he pretended that he received a Quando call pegava um táxi. when he took a cab. Então, ele entrava no táxi, So he entered the ele cab. fingia He pretended e ele começava a conversar com and a he started pessoa. talking to the person. E ele contava And he would tell parte do testemunho Part of dele his testimony e o aconselhamento para aquela and the pessoa. counseling to that person. Rapaz, não, já passei You por know, I isso. went through that. You Minha know, vida já foi difícil my life was também. difficult too. Mas olha o que Deus But look fez. at what God did. Ganhei 4 milhões semana I made passada. 4 million last week. Sabe, Deus está agindo na minha You know, God is vida. working in my Ele life. vai agir na He's gonna sua. work in your life Eu too. consigo perceber I isso. can perceive that. Deus fala no meu coração God sobre essas spoke to my coisas. heart about these Quando ele things. desligava o When telefone. he hung up the phone, O que você acha que o taxista what perguntava? do you think the taxi driver asked him? Uai, eu vi você conversando aí. So, yeah, I heard you speaking, Eu you know. quero... You Uai, know, aí era so a oportunidade para ele fazer o quê? it was the opportunity for him to do what? Evangelizar a pessoa. Evangelize the person. Não pode ter There limites can be no limits, físicos physical limits, na sua mente, in your na mind, sua alma. in your soul. Deus te chamou. God called you. Deus não erra. God doesn't make mistakes. Pastor, eu sou tão limitado. Pastor, I'm so limited. Eu sou demais, irmãos. I'm tremendously, brethren. Mas Deus vai usar você. But God will use you, Mesmo que você tenha limites físicos. even if you have physical limits. Glória a Deus. Glory to God. Né, hoje está em alta, né? Today it's fashionable. Tantos diagnósticos. So much diagnosis. Esses dias eu vi um pastor que deixou a vida da igreja por conta de um diagnóstico. One of these days I saw a pastor who left the life of the church because of a diagnosis. Não pode ter limite. There can be no limits. Por último, So lastly, para a gente fazer a ordenação for us to do the ordination, e a gente poder almoçar. and we can go have lunch. Eu estou para mandar tirar aquela comida de I'm lá. about ready to tell him to just take the food away. Esse aqui é o que eu mais me identifico. This is the one I identify with the most. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 10. 2 Corinthians 10:10. Abriu já? Pode ser aparência e pouca eloquência para pregar. It can be appearance and lack of eloquence to preach. Porque olha só o que é dito. Because look what it says there. Porque as suas cartas dizem são graves e fortes. Ou seja, o que Paulo escreve You see what Paul é writes grave, is great, grave. de peso it has weight, e é forte. and it's strong. Mas a presença do corpo But the presence of fraca. God is weak, e a palavra and his speech desprezível. of no account. Paulo não tinha aparência Paul had no appearance, e nem presença para falar, neither did he have the presence, mas escrevia que era uma beleza. but he wrote like no one else. Eu vou contar para vocês um negócio. I will tell you something. Tem dia que eu vou pôr uma roupa, nada tá bom. There are days when I try to dress up and nothing Poxa, looks eu tô good. feio. And I said, I'm ugly today. Ah, não. Eu confesso para vocês, You know, irmãos. I confess to you. Olha o diabo pondo mentira na It's minha the devil mente. putting lies in my mind. Demorou a entender, né? Tem gente que não entendeu. Difficult. It took a while to Não understand. entendeu, eu sei. Poucos entenderam. A few understood. Aí o diabo vem com essa mentira The devil comes with maligna. this evil lie. Você é feio. You're ugly. Essa roupa não combina com você. This clothes doesn't become you. Ontem eu pus lá tanta roupa, eu falei, quase que eu vinha de camiseta. Eu vim de camiseta. Yesterday I put so many clothes on. I almost E came pus with um a paletó em t-shirt. cima. And I came with the Hoje, t-shirt na hora and de put eu on a colocar o coat. terno, Today when I went to dress up, lembrei put da the minha suit. sobrinha que sempre me elogia I com remember terno. my niece who always praises me when I'm wearing a suit. Deixa eu contar um negócio da minha sobrinha. Let me tell you something about my niece. Ontem, Yesterday, essa coisa de falar a verdade. just think about speaking the truth. Olha o tanto que é importante.
Look how important it is. Lá em casa, uma coisa que eu prezo é a verdade. Back home, one thing I always E value is assim, truth. você pode falar, pastor, você não mente. And you can say, Pastor, Não, don't you lie. tem coisas que não é necessário contar. There are things I cannot, Entendeu a diferença? I don't need to share. Mas se me perguntar, eu vou falar a verdade. But if you ask me, I'll tell you the Aí eu truth. tô aqui no culto ontem, So I'm here in the service yesterday. a minha sobrinha me mandou uma mensagem. My niece sends me a message. Tio, Uncle, quebraram um cabo aqui, they broke a cable here, mas falaram para não te contar. but they told me not to tell you about it. E eu tô te contando. And I'm telling you here. Eu falei, eu te amo. And Ah, I foi said- lá. and it was back Alguém, deve ser um dos pastores que eu quero One of the descobrir o nome pastors will agora. want to know the Quem name que now. quebrou Who broke o the que cable? lá? The cable there. Foi o Pedro Paulo? Was Pedro? No, Pedro Paulo. Foi quem estava organizando a Whoever organized the conferência. conference. Quero descobrir. I want to learn. I Aí want to falaram discover. para todos. And they told Não everyone, fala para o pastor Márcio. Don't tell O que minha Pastor sobrinha Márcio. fez na What did hora? my niece do? Na hora. Right at the time. Aí eu falei, eu te amo. And I said, I Tem love que falar you. a verdade. You Eu have vou to descobrir speak o que the que truth. I will aconteceu. discover what happened. E aí eu coloquei I love you e um So I coraçãozinho put para a ela. little love you, Aí and ela I put a escreveu little para heart mim, for her, and she I wrote love me. you too. I love you Aí, too. como é que você vê? Irmão, você How- acaba o seu How coração. can you resist that? Your heart just goes away, melts. Esses dias a Gisele estava lá, o que que ela estava falando? Ela estava tentando arrumar alguma coisa, ela não estava dando conta. So these days, Gisele was there. She's trying to get something set up, and she couldn't Era do it. arrumar coisas com a mão, sabe? Criar alguma coisa. Ela falou, nossa, Creating something essa with the fila hands. Jesus não deixou eu passar nela, não. Eu pulei. And she said, you know, this line, Jesus didn't let me take this line. I jumped it. I skipped the line. Aí eu falei, não, mas a fila de sabedoria você passou 2 vezes e da beleza também. But I told her, you know, the wisdom line and the beauty line, you went to it twice. Menino do céu. Eu estou sendo abençoado esses dias, viu, I am por being causa disso. so greatly blessed these days because of that. Sabedoria é uma coisa divina. Wisdom is a divine Volta para a thing. pregação, onde que eu Let's estou go aqui? back to the message. Where am I here? E aí, irmãos? Então tem dia que eu olho para mim e falo, nossa, eu não estou bem. And you know, brethren, there are days Mas when I vou te look at me and contar, I said, I'm not feeling good Estando today. bem ou não estando bem, Whether I'm feeling like it or not, Deus te chamou para estar aqui todos God os called you dias. to be here every day. Teve uma época que eu não estive bem, There não. was a time I wasn't very well. Mas todos os dias But every day, eu subi aqui I came up here e eu tinha uma palavra para a and I igreja. had a word for the church. E ele fala palavra And he desprezível. said, speech of no account. Irmãos, a gente que é pastor, You know, we who are pastors, a gente quer que a palavra We seja want- com vida. the word be full of life. Mas o diabo às vezes acusa a gente. But the devil sometimes accuses us. Que palavra fraca. Such a weak word. E aí você fica tentando buscar um refrigério no seu coração. And you keep trying to find some kind of refreshment in your heart. A gente que é casado, We who are married, a gente fica assim, we're like this. poxa, You know, dentro do carro. in the car. Nossa, hoje, o que você achou da palavra? You know, today, what do you think about the word, you know, in the car on the ride home? Aí a esposa quando fala assim, foi bênção. And the wife, when she goes, that was a blessing. Nossa, aí acaba comigo. That kills me. Não, mas quando é bênção, nossa, amor, Deus falou tanto comigo. When it's really a blessing, she goes, you know, God Nossa, spoke to aquilo é me um so much. refrigério. That is such a refreshment. Mas sabe de uma coisa? But you know something? Só prega a palavra. Just preach the word. Quem convence é o Espírito Santo. It's the Holy Spirit who convinces them. Seu papel é pregar a palavra. Your role is to preach the Não deixe o word. diabo colocar que a sua palavra é desprezível. Don't let the devil put it on you that your speech is of Os no irmãos account. sabem que eu tenho pregado na igreja americana. You know that I have preached in the American church. Nossa, mas tem dias. But you know, there are Eu days saio de lá. that when I leave that place, Que palavra foi essa? what word was that? Mas sabe o que é o melhor? But you know what's the best? É saber que o meu compromisso é pregar. It's to know that my commitment is to preach E o Espírito Santo convencer. and the Holy Spirit is to convince. Pastor Marcelo, sobe aqui para dedilhar para Pastor gente. Marcelo, come here to play for us, please. Eu não sei aqui I don't know here aonde que Deus falou com você. where God spoke to you, Mas hoje a mensagem é para você, meu but irmão. today the message is for you, my brother. Não despreze os humildes Don't começos. despise the place of small beginnings. Não minta. Don't lie. Eu estou aqui com você. I'm here with you. Há coisas que você vai resolver só você e There are Deus. things that you're going to solve between you and Não God. cabe mais ninguém. It's no one else. Mas eu estou aqui com você. But I'm here with you. Mesmo se você chegar e falar assim para mim, Even if you come to pastor, me and say, Pastor, só ora por mim. just pray for me. Eu vou perguntar, irmão, você quer abrir seu coração I will comigo? ask you, do you want to open your heart to me? Não, pastor, eu quero Say, só que "No, você ore Pastor, por I mim. just want you to Eu pray vou estar for lá me. para orar por I will be você. there to pray for you. E deixa eu te falar uma Now, coisa. let me tell you something. Esteja aberto para aquilo que Deus quer fazer. Be open to God, what God wants to do.
Sabe, deixa o vento soprar. You know, let the wind blow. Perceba. Perceive. Não fica numa demanda pessoal. Don't stay in this personal Entenda Deus space. agindo. Understand God acting, moving. A sua sensibilidade de ir para a igreja Your americana sensitivity in going to the American church. foi Deus. It was God. Foi Deus. It was God. Louva a Deus. I praise God. E Deus vai começar a abrir portas para God will você. begin to open doors for you. Deus vai fazer coisas que a gente vai parar e vai ficar. É só Deus para God will do fazer things isso. that we're going to look and say only God could Só do that. fique atento a partir de Just agora. be attentive Só from now perceba a on. partir de agora. Just perceive from now Amém? on. Amen. Glória a Deus. Glory to God. Queria chamar os pastores aqui acima, I por would like to favor, call os the homens. pastors, the man, to come to here, please. Come up here. Irmãos, Deus vai falar com você aqui agora. Brethren, God will speak to you now. Deus vai mostrar para você que talvez era para você fazer parte disso aqui hoje. God will show that perhaps it was for you to be a part of this today. Quem tem filhos aqui? Who has children here? Se seu filho está perto de você, fala assim: If your son's near you, pode ser que Deus vai te levantar ali desse jeito, meu filho ou perhaps minha God's filha. going to raise you like that, my son or my daughter. Eu queria pedir que tirasse aqui, por I'd like to favor, ask you to please remove the plants. essas plantas aqui, These- colocasse aqui embaixo, por fern favor. here. Tirasse também o púlpito daqui. Also take away the pulpit. Amor, Gisele, segura, por favor. Aleluia. Você vai Hallelujah. colocar no ombro dele na hora que ele ajoelhar ali na frente. Irmãos, organizem aqui para mim, por favor. Please Isso. organize this for me. Você vai ajoelhar aqui na frente, meu When irmão, you're here on the front, para a gente fazer a sua so ordenação. that we can do your Sua ordination. esposa vai Your colocar wife will place essa toalha no seu ombro this towel on your shoulders como auxiliadora idônea. as a helpmeet. Eu não sei quantas vezes você já passou por uma ordenação, I don't know how many times we went through an ordination, mas nós valorizamos muito esse momento, but we irmãos. value this moment tremendously. Esse é o momento onde a gente está confirmando aquilo que Deus já fez. This is a moment when we're confirming something God has already done. Eu não estou aqui para levantar alguém na minha força. I'm not here to raise somebody in my own strength. Eu estou aqui para confirmar o que Deus já levantou. I'm here to confirm what God has already lifted. E sabe algo que foi muito importante para mim hoje And you aqui? know something that was greatly important to me here today? Na hora que ele levantou e eu chamei, When he came up, I called. toda a igreja vibrou e The aplaudiu. whole church was excited and applauded. Você You está confirmando are confirming o que está no coração de Deus. that which is in the heart of God. Então nós vamos hoje consagrar. So we will today consecrate. Nós estamos colocando ele nessa nova posição em We're Cristo Jesus. placing him in this new position in Christ É um Jesus. pastor com o ministério da palavra, He's a pastor with the ministry of the word, ungido, anointed, aonde ele se compromete com a vida da igreja, where he commits to the life of the church, aonde ele se santifica Where he em função dos irmãos, where he sanctifies himself on behalf of the brethren, aonde ele entende que os 5 ministérios where he understands the fivefold é para a ministry edificação dos is santos, for the edifying of the saints, da igreja. of the church. Ele está aqui não é para tirar dos irmãos, He's here not to take from the brethren. ele está aqui para dar aos He irmãos. is here to give to you. Ele vai ser o primeiro a responder a qualquer chamado. He'll be the first to respond to any call. Ele se compromete a ser o primeiro a chegar e o último a ir embora. He commits to be the first to arrive and the last to leave. Ele hoje está no mundo espiritual Today he is in the spiritual world, assumindo essa responsabilidade. taking his responsibility. Certamente ele tem o seu espinho, Certainly he has his thorn, como todos nós temos. as we all do. Eu tenho o meu. I have mine. Ele tem nome, It has a name. ele tem altura, It has height. ele tem jeito. It has a way of being. Mas ele não pode ser impedimento para eu continuar na obra. But it cannot be an impediment for me to continue in the work. Mano, eu tenho muita alegria But I have great joy com o que você tem feito nesses dias. for what you've done in these A days. maneira como é perceptível The o seu ma- posicionamento como homem de Deus, The manner in which is perceptible your na position as a man resposta que of você God. deu, The response na that you maneira que gave, você tem agido. the way you've been acting. Irmãos Brethren da igreja of americana, the American church, esse irmão this brother parou tudo stopped everything para servir vocês. to serve you. Honre esse irmão. Honor this brother.
Hoje, quando ele for ordenado, Today when he is ordained, você não vai chamá-lo mais como Felipe, you're not going to call him as Felipe, Toledo. Toledo. Você vai chamá-lo como Pastor Felipe. You will call him as Pastor Felipe. E se alguém perto de você chamá-lo pelo And nome, if anybody calls you near you by name, você vai corrigir aquela you pessoa. will correct that Você person. vai guardar a vida You dele. will keep his life. You'll Você guard vai his falar life. que ele é o nosso pastor. You're going to say he's our pastor. Ele é um pastor entre nós. He's a pastor in our midst. Ele está sendo colocado agora nessa nova medida. He's being placed in his new measure. A igreja tem que reconhecer. The church has to recognize Na hora de apresentá-lo na rua, when it's time to present him on the mesmo streets, com a pochete, even if he has a pouch on his belt, on a belt pouch. ele é o meu pastor. He is my pastor. Você não pode se envergonhar do seu You can't be pastor. embarrassed of your Você pastor. tem que ter alegria do seu You have to pastor. be joy in your pastor. Esse é o meu pastor. This is my pastor. Não pode ter um espírito competitivo. You can have a competitive Ah, eu spirit. sou mais velho do Or que I'm older ele. than him. Eu sei mais da palavra I'm do more que of the word ele. than him. Não. No. Reconheça no seu coração Recognize in your heart que Deus o levantou. that God raised him. Ô irmão, você não tem noção You have no idea o que é isso na sua vida. what that is in your life. Quando você reconhece alguém que Deus levantou. When you recognize somebody whom God Eu raised. reconheço quando Deus levanta I alguém. recognize when God raises somebody. Eu respeito, I respect it. admiro. Admire it. Ele não é um menino mais, irmãos. He's no longer a boy. É um homem de Deus. He is a man of God. Aleluia. Hallelujah. Então eu quero que a partir de hoje seja assim. So like that from now on, it'll be like Pastor that. Felipe. Pastor Felipe. Ele é um dos pastores entre He's nós. one of the pastors in our midst. Aleluia. Hallelujah. Eu estou fazendo essa ordenação com tanta alegria. I'm doing this ordination with so much joy. É engraçado que nesses últimos It's dias funny that in these last days, Deus me deu assim. God gave me, Antes eu tinha entendimento, before I had understanding. mas hoje eu tenho revelação But today I desses have homens que caminham revelation of comigo. these men who walk with me. Estava falando na conferência. I was speaking in the conference. Cada um tem uma característica Each one has a characteristic, de coisas que me complementam. something that complete me. O Alex, Alex, pastor Alex, Pastor ele, Alex, pastor, o que a gente vai fazer? Pastor, what are we going to do? Essa é uma frase clássica dele. That is his classical Só phrase. fala. He just said. Cheguei ali do lado tell me. dele. I Ele got falou, close to him and he o que said, você quer? what do you want? Eu falei, eu quero pagar meu cartão de crédito, I 30 want to mil pay my credit dólares. card, $30,000. Eu quero I viajar, eu want to quero travel, tanta I want coisa. so much. Ele falou, o que você quer? He said, what do you need? What do you Eu falei, want? oh Deus, é ele. I said, God, that's him. Aí eu vou lá no pastor Marcos. And then when I thought about Pastor Marcos. E na reunião ele sempre fala, And then pastor, he says, Pastor, estamos aqui, we're here. estamos aqui. We're here. Estou aqui, pastor. I'm here, Estamos Pastor. aqui. Essa é a frase que eu lembro That's dele. the phrase I remember him by. Paulo Caparelli, Paulo Caparelli. ele fala assim, He says, pastor, e se a gente fizer Pastor, what diferente? if we do it differently? Ele me dá uma outra ótica. He gives me another perspective. Aí tem o pastor Ed. And then there's Pastor Eddie. É sim, senhor. And yes, sir. É sim, senhor. It is yes, sir, Pastor. Vamos fazer. Let's Sim, do senhor. it. Yes, sir. O Túlio me abandonou. Tulio abandoned me. Mas você sabe But you know, que a gratidão começou um dia com ele no culto. the gratitude began with him one day in the service. Eu estava no culto I was in the service. e ele estava me ajudando And naquela fase bem complicada de recomeçar a igreja And he americana. was helping me that complicated time of restarting Eu the saí para American almoçar church. com ele. And I went out to have Eu lunch falei, with irmão, him. Deus hoje me deu tanta alegria e gratidão na sua vida, And I pela said, sua brother, vida. God gave me so much joy and gratitude for your life. Eu tenho a melhor equipe. I have the best team. Esses irmãos têm paciência comigo, These irmãos. brothers have so much patience Esses with irmãos me. decidiram me amar. They decided to love me. Aí agora Deus manda dois Now God obreiros. sends two pastors in training. Minha alegria. My joy. Obreiro, você pode ter Pastors certeza. in training, be certain. Se não começou lá no início alguma confusão, If confusion at the beginning, vai ser no final. it'll be at the end. Mas é alegria. But it's a joy. Mas eu louvo a Deus pela vida de vocês I dois, praise Pedro God Paulo. for your lives, Pedro Paulo, Felipe. Felipe. E hoje, meu irmão, eu tenho And today, alegria de te I have ordenar a o joy ministério to da ordain palavra. you to the ministry of the word. Deus vai selar o seu ministério. God will seal your Deus vai ministry. fazer algo, irmão. Deus vai te God colocar will do numa nova something, He'll put you in a posição. new position. E eu vou te contar uma coisa. And I will tell you something. Olha Deus confirmando. Look at God confirming it. Era para outros, sabia? It was for other, you know. Você sabe disso. You know that. Era para outros. It was for others. Era para outros terem It respondido. was for others to have responded. Era para outros estarem aqui. It was for others to be here.
Mas quando Deus fala que Ele pega as coisas fracas, When God says that He takes vou the te weak contar uma things, coisa. I will tell you something. eu sou um fraco. I am a weak one. Nós somos um fraco. We are weak ones. E Deus vai pegar gente fraca como a gente And when we take weak people like us para fazer coisas grandes em o nome do to Senhor do great Jesus. things in the name of the Lord Jesus. Pode abaixar sua cabeça. Lower your head. Senhor Jesus, Lord Pai, Jesus, Father, eu unjo agora. I anoint now. Declaro, Senhor Deus, que Ele está sendo Declare, God, that levantado ao he's being ministério da raised to the palavra ministry of the word. como um pastor que As a- ouve a Tua direção as a e pastor prega a Tua mensagem. Reads your word and Fortalece, preaches your message. Strengthen, abençoe, bless, direcione. direct. Senhor Deus, o ministério que o Senhor levanta agora é o ministério, Senhor Deus, que o Senhor já havia sonhado para That you ele. had dreamed for him. Eu declaro que você é I declare ungido that you are essa anointed manhã. this morning. Declaro que declare essa nova medida That this de new palavra, measure of word, de profecias, prophecy, de autoridade of authority está sendo derramado sobre a being sua vida poured over your agora. life now. Eu abençoo você, I sua bless you, casa. your home. Declaro que a sua descendência Declare that verá your você descendants crescendo will em see graça e you em growing in verdade. grace and truth. Declaro que filhos Declare espirituais virão, that homens e children mulheres will vão come, se men and espelhar em women você. will mirror Declaro themselves que on you. você Declare é that you are ungido de anointed Deus, of God, capacitado. Em o nome empowered do in the Senhor name of Jesus, Jesus. eu abençoo você. bless you. Declaro que você é I declare that bendito you're do blessed Senhor of the Lord Jesus. Jesus. Aonde está o microfone aqui? Quero que os pastores profetizem Pastors to prophesy e abençoem a vida dele. and bless his life. Senhor Deus, nós declaramos Lord God, we que a partir de declare agora ele that está from sendo now on, levantado he's being raised pela mão forte. by the strong Nós hand. estendemos sobre ele. Extend Pastores, upon impõem him. as mãos aqui, por Pastor, favor. please lay hands on him. Nós estendemos sobre ele We a unção lay on que é him sobre the nós, anointing that's a upon unção us, de vida, de graça, life of an, a unção de anointing of poder, life, of grace, of a power, unção que the quebra an- todo the jugo. anointing that breaks every Eu yoke. declaro, meu irmão, I declare, my que a brother, sua vinda para o Brasil foi uma programação that you come to divina, America was a foi um divine arranjo program. divino. It was a divine O arrangement. Senhor é The contigo. Lord is with you. Pessoas verão essa nova medida. People will see E this eu new declaro que a measure, partir de hoje, and I declare that from você now não on, é mais tido no nosso meio you're como no longer in our Filipe, midst as Felipe, como Toledo, as Toledo. mas que você, a partir de But hoje, you are, from now é tido on, no nosso meio are considered in our midst como Pastor as Pastor Filipe. Felipe. Ao se levantar aqui, eu declaro essa nova Raise up medida here, de I declare this unção. new measure of Em o nome anointing do in the Senhor name of the Lord Jesus, Jesus. eu abençoo seus I bless your passos, steps, libertos de todo mal. deliver you from all evil. Ah, Senhor Jesus, Oh, o Lord Senhor Jesus, tem hoje um have marco na today vida desse homem. Mark in the life of A this tua man. palavra Your confirma, word confirms. a tua direção Your confirma. direction confirms. Você é ungido You do are Senhor anointed Jesus. of the Lord Jesus. Oh, Holy Spirit, we lay our hands now. Give the right Aleluia. hand of fellowship to Felipe, to Pastor Felipe. We declare over him, Father, the precious oil of the Lord O capacita toda bola. Aleluia. empowers him for our A work. unção do The Senhor anointing of the Lord coloca places no him lugar certo, in na the hora right certa. place in the right time. Nós o abençoamos We bless como him pastor no as a nosso pastor meio. in our Aleluia. midst. Nós o abençoamos We como bless him escolhido do as Senhor. a chosen one of God. Oh, a tua palavra nos garante, Pai, que as The coisas word guarantees loucas us that desse the mundo, crazy things of this world, fracas, the weak things, frágeis, fragile things, são a sua escolha. are your choice. Assim eu digo que So I say Ele, Senhor, that He, Lord, é a sua escolha. is your choice. He is your choice. Eu declaro que Ele é o I improvável. declare He is an unlikely, Assim como eu, just like Him. I am improvável an de unlikely in our mouth. assim Ele é. So is He. E o poder do Senhor And the hoje power of the Lord today se aperfeiçoa na fraqueza. is made perfect in Se weakness. aperfeiçoa Is no made seu perfect in ministério. His ministry. O poder do Senhor The cresce power na of the sua Lord vida. grows in His O life. Senhor te coloca com Lord portas puts you abertas ministeriais. open doors in Largueza ministry. ministerial. O Senhor te dá Broadness in corações ministry. de He give you americanos hearts hoje. of Americans O Senhor today. te dá The Lord gives you corações the de hearts americanos of hoje. Americans today. Equipes de americanos. O Senhor Teams te of dá Americans. hoje. The Lord O Senhor te gives dá you uma today. unção He para gives you an anointing liderar to e lead conduzir uma and igreja to de conduct a vencedores. church O of Senhor te dá overcomers. The graça. Lord gives you Concede grace. graça, meu filho. O Concede Senhor te grace. concede graça The Lord hoje. gives you Como grace geração today. de Benjamim. As a generation of Geração de Benjamin. Benjamim. Generation of Benjamin. Geração de Benjamim. 5 vezes Generation mais of Benjamin. favorecido. 5 times Em more nome de favored. Jesus, nós In the veremos name o of Jesus, we luzeiro. see the O light. luzeiro do Senhor The light of sobre a the sua Lord liderança. upon your leadership. Veremos o We luzeiro see do the Senhor light da of the Lord provisão
provisão do provision alto. from on Oh, high. nós veremos We will sim, see, Lord, o sim e o amém the sobre yes o and the amen upon your ministério. ministry. O sim e o The amém. yes and the amen over your Oh, nós ministry. declaramos sobre a sua We declare vida for your life uma prosperidade a ministerial. ministerial prosperity in the name of Jesus. Simplesmente guarde o coração. Only keep the guarde heart, a mente. keep the mind, Confia no Senhor. guard your heart and your mind, and Confia trust no the Lord, Senhor. trust the E o Lord, mais Ele fará. and He will Em do the nome rest de in the name of Jesus. Jesus. Senhor Jesus, nós Lord Jesus, we declaramos declare que o pastor Felipe that Pastor Felipe Aleluia. tem uma palavra viva. has a living word. Quando ele Aleluia. abrir a sua When He boca, opens His mouth, ele fará He will do coisas Aleluia. grandes. great things. Queremos I declarar want to declare Aleluia. que ele será um profeta that He do will be a Senhor prophet of the Lord nessa nação, in this nation nessas nações, nas and nações. in the E nations. And declaramos we declare que ele irá falar that He will speak o evangelho da the graça. gospel of grace, E muitos and many se converterão. will be saved, E muitos and many serão libertos. will be delivered, serão will be transformados transformed pela mensagem by the message do amor of love e da graça and grace do Senhor of the Lord através da sua boca. through His mouth. Em nome de In Jesus. the name of Jesus. Amém. Amen. Oh Pai, Oh Father, em nome de Jesus, in the name of Jesus, nós concordamos we agree a autoridade de Cristo, authority of Christ, a sua autoridade de Deus, your authority of God, consumador, o Deus que chamou the God who called e o you, Deus que envia. and the God who sends. Pastor Felipe, Pastor Felipe, cheio, filled, full. Você é You cheio, are meu full, filho. my son. Filho amado, você Beloved é son, you are cheio full de autoridade, of authority, assentado nas regiões sitting in the high celestiais. places, Eu te ordenei, heavenly places. I ordained eu you. te chamei, I eu te called you. comprei, I e bought você é you. cheio, And you are full, cheio da minha full of autoridade. my authority. Oh, Pai, concorda agora Father, I o agree now propósito do the Senhor purpose of na the Lord vida do Felipe, in the life of Felipe, através do pastor through Felipe. Pastor Felipe. Em nome de Jesus, name of Jesus, nós concordamos o we teu chamado agree your calling sobre o teu filho em upon nome your de son in the name of Jesus. Amen. Oh Jesus, Father, we pray over Felipe today, Jesus. Nós oramos pelo We Felipe bless hoje. him, Father. We believe, Abençoe, God, that you have cremos. called him before the foundation of this world, Father. We believe that right now he's standing a step into his purpose, Father. We pray in Jesus' name right now, releasing anointing of pastor, evangelist, apostle, preacher, a teacher of the word of God. We pray over him today, Father, that he will boast in his weaknesses, Father. We pray in Jesus' name right now, believing that you're releasing prophetic words, prophetic vision. We pray, Father, that he will flow in the prophetic. He will be a pastor that ministers in the Spirit, Father. That when he preaches, we will see heaven and the kingdom of heaven coming down to earth. We pray in Jesus' name right now, believing, God, that you called him for such a time as this. Felipe, you are not early, you are not late, you are in the right time. You're in the time of God. God has called you for now. You are called for now. That's why God is lifting you up. People might think we are in a rush. We are not in a rush. God is speeding up process. God is bringing you up because people have given up, but you chose to remain and stay in your calling. In Jesus' name we pray. Amen. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo donde el pastor Felipe está siendo levantado en un tiempo profético, en un tiempo especial, en un tiempo oportuno. El Señor te está llamando de la misma forma que encontró a David. El más pequeño lo encontró trabajando, pastoreando las ovejas de su padre, cuidando del rebaño de su padre. Lo halló y lo levantó como rey de Israel. Dios es perfecto y Él es poderoso. Y Él es experto para traer a los más pequeños y hacerlos grandes. La unción de Cristo está sobre ti. Y el Señor te llevará a lugares altos. Te sorprenderá con su bondad, con puertas abiertas. El Señor redimirá tiempo. El Señor te escogió, Pastor Felipe, para traer doble honra en nuestra iglesia americana, donde Satanás quiso colocar sus manos, donde Satanás quiso obrar.
es avergonzado ahora, en el nombre de Jesús. Y el Señor te escogió a ti para manifestar su corazón, para manifestar su palabra, para manifestar su gracia, para manifestar su poder a nuestra iglesia americana. Dios te colocó como un farol en un país donde hay muchas lenguas, muchas naciones. Las naciones serán alcanzadas a través de tu ministerio. En el nombre poderoso de Jesús declaramos un tiempo de gloria, un tiempo de favor. Gracias sobreabundante sobre tu vida. Palabras poderosas saliendo de tus labios, conquistando corazones, restaurando vidas, matrimonios, conquistando una nueva generación. Que el Señor te bendiga poderosamente. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluia. 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 Irmãos, me dá 5 minutos, o almoço já está tudo organizado, me dá 5 minutos para a gente encerrar com algumas coisas. Pode se assentar. Nós temos ok, pode ser. Todos os pastores da videira, nós usamos o mesmo anel, não sei quantos já viram. E esse anel, ele tem um símbolo para nós. É que nós fazemos parte de uma mesma obra, e aonde quer que nós estejamos, nós temos acesso aonde há um pastor nosso. I'm sorry, can you translate for me, please? Sorry. So here in the Vine Church, we have a sign that all of the pastors wear this string in their hands, which is a sign of the covenant that we have with them and that they have with us. Então, ele vai usar esse anel. So he's going to wear this ring. Na verdade, esse anel não é o dele. In fact, this ring is not his. A gente vai comprar um anel para ele. We'll purchase him a ring. Mas é um ato profético de falar que nós estamos na mesma obra. But it's in the prophetic act that we're declaring that we're in the same work. Okay, I know. It's okay. It's alright. It's fancy. Amen. Chic. Amen. Guys, I'm so excited. It's a new time as a church in our American side. Eu tô tão empolgado, é um tempo novo na nossa igreja no lado americano. And we just came from a huge challenge for a new time. Nós acabamos de sair de um grande desafio para um novo tempo. And but I have this feeling inside of my heart to understand what's going on, and for some reason he's not supposed to be the first choice, but God brought him to be the first. Nós temos então, eu tenho esse sentimento no meu coração que por alguma razão ele não era para ser a primeira escolha, mas Deus o trouxe para ser o primeiro. And I wanted to honor you, and I decided to make this in English. Eu quero te honrar e decidi falar isso em inglês. Supposed to be in the American side, but today we got a problem with the AC. Supostamente era para estar acontecendo no lado americano, mas hoje tivemos um problema com o ar condicionado. But I wanted to release this word for you. Eu quero então liberar essa palavra para você. Preach. Pregue. Just preach. Só pregue. Just preach. Simplesmente pregue. Don't worry about anything. Não se preocupe com mais nada. Preach the word of God. Só pregue a palavra de Deus. E eu te peço. And I ask you. Now I'm going to say in Portuguese. Eu estou do seu lado. I am by your side. Eu já perdi gente preciosa. I've lost precious people. Por causa de mentira. Because of lies. Não foi por causa de queda. It wasn't because of fall. Eu valorizo a verdade. What I value is the truth. Ninguém é perfeito. No one is perfect. Eu não cobro isso. I don't ask people for that. Eu não acho que eu estou nessa medida. I don't think I'm in that measure. Mas eu pelo menos sou verdadeiro. But I'm at least truthful. Seja verdadeiro comigo. So be truthful to me. Não minta para mim. Do not lie to me. Só isso que eu te peço. That's all I ask you. Amém. Amen. So, you wrote what I'm gonna say? Você escreveu o que você vai falar?
Okay. And then I know the American people and some Brazilian people. You guys made a video and stuff like this. We're gonna show to the in our American side. The same time we're gonna eat. Ok, então You're eu gonna sei, see the videos. sei que All os right. americanos e alguns brasileiros fizeram um vídeo que nós vamos mostrar ali do outro lado ao mesmo tempo quando estivermos comendo. Mas antes do Felipe falar, eu queria levantar uma oferta para ele. But before he speaks, I'd like to raise an offering for him. Queria abençoá-lo com uma oferta. I'd like to bless him with an offering. Coloca para mim aqui o gasoflaço So aqui. bring the collection box here with me, the offering box. Vocês fizeram? A igreja americana fez isso? Did you do it? The American church do that? You guys made it? Vocês fizeram isso? Não, então a gente vai fazer agora. So we're gonna do it now. É algo que geralmente eu peço para as igrejas fazerem para o pastor que é ordenado. It's something that I usually ask the church O to dinheiro do é for the dele, viu, pastors irmãos? ordained. The money is Não é his. para mim, não, é para It's not ele. for me, it's for him. Coloca para mim, como é que a gente faz? Se a gente consegue So what do we marcar do? o horário, consegue? We Zell, timestamp né? this. Ok, então a partir de uma Put hora the que Zell. entrar de Zell é dele. So beginning at 1 p.m. what enters in the Zell is to him. Sai do seu lugar, vem trazer uma So oferta leave para your ele. place and bring an offering to him. Pode mandar para o Zell Yes, send que it a to gente Zell, vai contabilizar para which passar will- para ele. Pass it on to him. E enquanto você vem, pode vir As you trazer, come, pode you can mandar a bring it, you oferta, come, you can make the offering. pode começar seu speech. You can begin your discourse. Yes. Amém. Amen. Vocês me dão mais 40 minutos só para eu compartilhar uma palavra? So if you give me just another 40 minutes to Felipe, share a word, deixa eu desafiar em inglês. I'll challenge you to do it in English. I'll do it in English. The first, I have to thank a lot of people. Eu tenho que agradecer muitas pessoas primeiro. But the first one I want to do in Portuguese because it's my family. Mas primeiro eu quero fazer em português, que é minha família. Então eu vou fazer em português. Então eu vou fazer em Me português. acompanhando online. Eles estão me aqui. acompanhando na internet. They're following me online, so I'll do it in português. Switch, Marcelo. Switch. A primeira pessoa que eu preciso agradecer, né, que é responsável por esse dia aqui hoje. So the first person I need to thank is responsible for this day here. Se algum dos irmãos foi e é abençoado através da minha vida, da vida da minha If família, any of you is or has been blessed through my life and the life of my family, essa responsabilidade da minha irmã, that responsibility is my sister's, Laís. Laís. Ela foi a pessoa que me apresentou a Jesus, She was the person who presented me to Jesus, que orou por mim who prayed for me em toda a minha adolescência, through all my teenage years, para que eu chegasse ao ponto de ser encontrado por Cristo. so that I will get to the point to be found by Christ. Então, assim, falar diretamente para ela, né, And Laís, so I'll tell her directly, Laís, tudo que está acontecendo aqui hoje all that is happening here today vai para sua conta, goes to your account, vai para o seu galardão. goes to your reward. Agradecer minha família também, minha mãe, Thank my family, my mother, que deixou eu vir para essa nação who let me come to this nation para fazer o seminário, to go to the seminary, me envolver, to get involved, entendeu que Deus pediu para eu permanecer aqui e não voltar para o Brasil. and understand that God asked me to remain here and not go back to Brazil. Eu amo muito vocês I love you very much, e eu honro muito vocês and I também. honor you very much too. Okay, now let's switch. Agora vamos trocar. Troque, Marcelo. I want to thank my wife in honor Eu gostaria de pegar minha esposa em honra. because I always say this, Agradecer minha esposa em honra porque eu sempre digo isso. but she's the biggest manifestation of grace in my life. Ela é a maior manifestação de graça na minha vida. And if I'm here today, E se eu estou aqui hoje, standing, de pé, being ordained, sendo ordenado, if I overcame, se eu superei, it's because of her. é por causa dela. Because she didn't let me stop. Porque ela não me deixou parar. She didn't let me stay on the ground. Ela não me deixou ficar no chão. She lifted me up. Ela me ergueu. And she does it like every single day. E ela faz isso I todo love dia. you so much. Eu te amo tanto. To death. Até a morte. Also, Também, I want to thank all the eu pastors gostaria de agradecer todos os pastores that I'm walking with. com os quais eu estou andando. I have the honor and privilege to walk with. Que eu tenho a honra e o privilégio de andar com eles. Special thanks to Pastor Paulo, Especialmente o pastor Paulo, the pastor that trained me the whole time. pastor que me treinou o tempo todo. He saw the worst of me Ele me viu o pior de mim and the best of me too, e o melhor de mim também. which is not much, but he saw the Que não best é of me muito, too. mas ele viu alguma coisa boa. And he trained me too. Ele me treinou também. He taught me like how to be a pastor. Ele me ensinou como ser pastor. So thank you, Pastor. Então, obrigado, I honor you. pastor. I love you. I love your family. Eu amo sua família. Thank you for all the investment. Obrigado por todo o investimento. You are like
have a big part of it too. Você é uma grande parte disso também. Pastor Marshall too, Pastor Márcio também, for being such a great reference for us, por ser uma referência tão grande para nós. for not letting things fall apart, Por não deixar as coisas desabarem. and for giving your life and your family's life away in favor of the church. Por doar a sua vida, a vida da sua família em favor da igreja. I'm excited for this new season, Eu estou empolgado para essa nova temporada. and I'm excited to know that you are here. E eu estou empolgado de saber que o senhor está aqui. And also, I want to thank all the leaders that walk with me E eu também gostaria de agradecer a todos os líderes que andam comigo in the Brazilian American Church na igreja americana e brasileira and Hispanic Church. e na igreja hispana. Also, Rodrigo and Gabi, Também Rodrigo e Gabi, the disciplers. os discipuladores. They made this all happen. Just so you guys know. Eles fizeram tudo isso acontecer, para que vocês saibam. I called him the beginning of the week. Eu liguei para eles no começo da semana. Said, bro, I'm gonna be ordained on Sunday. Falei, mano, eu vou ser ordenado domingo. I don't know what to do. Eu não sei o que fazer. I don't know what needs to be Eu done. não sei o que precisa ser feito. Can you help me out? Você pode ajudar? He says, I got you. Você falou, pode deixar. And it happened. E ele realmente Thank you, bro. tratou. I Obrigado, love you irmão. guys. Eu amo vocês. You are like part of it too. Vocês também são parte de mim. If I'm still here, Se eu ainda estou aqui, if I keep going, se eu continuo seguindo, it's because you guys are here too with me. é porque vocês também estão aqui comigo. And I promise you guys, E eu prometo vocês, I'll be with you forever. eu estarei com vocês para sempre. Until God, like if God keep letting me be with you, I'll be with you. Enquanto Deus me deixar estar com vocês, eu vou estar com vocês. And I'm gonna invest all I have Eu vou investir tudo que eu tenho in your guys' life. na vida de vocês. And all the leaders also that walk with me, E todos os líderes que andam comigo, thank you for not giving up on me. obrigado por não desistir de mim. I know sometimes it's hard. Eu sei que às vezes é difícil. I know sometimes I'm kind of weird, Eu sei, às vezes é até estranho. but I love you guys. Mas eu amo vocês. All of you. Todos vocês. And lastly, E por último, but not least, mas não menos de todos, the church, a igreja. thank you for receiving me Obrigado por me receber so warmly tão calorosamente. since the church in Boca. Desde a igreja em Boca. We're like in the beginning and figuring things out. Quando a gente estava no começo, tentando entender as coisas. We went through the pandemic Nós passamos pela pandemia and we're still here. e ainda estamos aqui. And I'm glad to see you guys here. E eu estou feliz de ver vocês aqui. Thank you for letting me be your pastor. Obrigado por deixar eu ser pastor de vocês. Thanks for hearing me. Obrigado por me escutar. And I promise, E eu prometo, I give you my word. eu te dou minha palavra. Everything that God gives me, Tudo que Deus me der, I'll share with you eu guys. vou compartilhar com vocês. I won't hold anything back. Eu não vou segurar nada para trás, para mim. Thank you very much. Muito obrigado. You guys are part of it. Vocês são parte disso. Thank you. Obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, glória a Deus. Nós preparamos um almoço para o Felipe. Então, ele está fazendo esse convite publicamente, como So we pastor. prepared a lunch for Felipe. He's doing this public invitation as a pastor. Essa semana nós levamos os pastores dos Estados Unidos numa churrascaria, mas ele não pôde ir. This week we took the pastors to a churrascaria, but he couldn't go. Porque ele estava jejuando 5 dias na água para ser Because he ordenado was no nosso meio. A pessoa fasting tem que 5 jejuar na days água. in the water. To be ordained in our midst, a person has to fast in the water. 5 dias. 5 days water only. Já caiu 50% quem quer ser pastor aqui nessa igreja agora. 50% of the people here wanted to be pastors already gone here. E lá nós decidimos, porque ele não pôde ir, ele me mandou uma mensagem: pastor, tem algum problema se a gente não for, se eu não for jantar? And he sent me a Aliás, message. no jantar, porque jantar você não ia mesmo. And he said, is there a problem, pastor, if I don't go to the dinner? Mas a gente se lembrou de você, a gente comprou para vocês We irem lá remembered jantar. you. We bought you a gift card so you can go have dinner there. Eu confesso que a ideia da equipe não foi I minha. confess the idea was the team's and not mine. Então, vamos And levantar, so vamos let encerrar, us all vamos orar. stand to our feet, let us finish, and let us pray. Já coloquei. Aleluia. Hallelujah. Espírito de Deus, obrigado. Spirit of God, thank you. Obrigado porque o Senhor nos ensina com a Thank you that palavra. you teach us with the word. Obrigado, Senhor Deus, porque a Thank palavra you, não God, volta For vazia. the word does not come back void. Filhos viram o que aconteceu aqui. Children saw what happened here, sons and daughters. E eu sei que essa próxima geração vai ser levantada e nós vamos ordená-las. And I know this next generation will be raised and we will ordain them. Hoje eu creio, irmãos, em algo que foi liberado na vida das crianças Today I aqui. believe something was released in the life of the children here. Homens e mulheres Men and women estão sendo marcadas por esse dia. are being marked by this day. Eu abençoo I vocês. bless you all. Eu abençoo sua I casa. bless your home.
Eu oro para que você tenha a revelação do seu espinho, I pray that you have a revelation of your thorn, mas ele não é para morte. but it's not for death. Não é para morte. It's not for death. Que o Senhor guarde você, May the Lord keep you, guarde seu coração e sua guard your casa, heart and your home. em o nome do In the Senhor name of the Jesus. Lord Uma Jesus. salva de palmas para o Senhor Jesus. Applaud the Lord Jesus.